Olá, eu sou Keline Dório, psicóloga, e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. O assunto hoje são sobre as nossas crenças. Então eu vou estar falando sobre as crenças que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida e como elas influenciam nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, etc. Então as crenças, elas são conhecimentos que no decorrer da nossa vida, através da família, através da sociedade, através dos amigos, através da nossa convivência, a gente vai tomando aquilo como verdades. E as nossas crenças, elas influenciam na visão que nós temos sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo. E Freud já disse que o pensamento é o ensaio da ação. E o modelo cognitivo, ele vem reforçar, porque ele traz a seguinte colocação: acontece um evento na nossa vida, esse evento gera um pensamento. Dependendo do que eu pensei sobre aquele evento, eu vou ter um determinado sentimento. E aí sim, o que eu pensei, unido ao sentimento, é que vai determinar o meu comportamento e os sintomas que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, do nosso dia a dia. E são 3 as crenças básicas que mais nos influenciam. Uma é a desamor. É aquela pessoa que não se percebe amada, na verdade ela acha que ninguém gosta, ninguém me ama, todo mundo prefere o outro. Nós temos a crença de desvalor, é quando ela não confia no seu potencial, ela não se sente capaz de executar as tarefas, ela não se sente capaz em nada. E pode ser até uma pessoa talvez perfeccionista que acaba tendo essa imagem. E temos também a crença de desamparo, que é aquela pessoa que não consegue resolver nada sozinho, ela precisa sempre do outro. E o outro não estando sempre à disposição, ela se sente ali nesse desamparo. O sistema de crença faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso repertório mental. E o lado bom é que essas crenças podem ser mudadas. O que a gente precisa fazer é aprender a identificar as distorções cognitivas. E aí a gente pode estar, sim, trabalhando com as nossas crenças. Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês 4 dos sentimentos básicos que a gente tem. Eu vou estar falando da tristeza, vamos estar abordando o nojo, vamos estar abordando o medo e também a raiva. Esses 4 fazem parte dos 6 sentimentos básicos do nosso repertório diário. Estão faltando aqui a alegria e o amor. Então, um exemplo, uma pessoa que de repente tem o pensamento de que ninguém gosta de mim. Aí ela traz para o consultório esse pensamento e daí a gente vai mensurar diante de uma situação que aconteceu. A gente vai mensurar. Peraí, naquela situação que você vivenciou, que você teve esse pensamento de que ninguém gosta de mim, qual foi a intensidade do fraco, médio e forte que você vivenciou, você experimentou naquele pensamento? Aí a pessoa vai e verbaliza: foi uma sensação muito forte. Então a gente convida a esticar esse pensamento, porque esse pensamento aqui, olha, não gosto de mim, ele é um pensamento fechado, como se eu estivesse num palco de teatro todo escuro e eu jogasse o holofote só naquele pensamento ali. Então a gente convida a pessoa: vamos ampliar, vamos esticar esse pensamento seu. E daí a gente apresenta outras possibilidades. Entre elas que a gente pode estar apresentando, algumas pessoas podem não gostar de mim. Então quando a gente amplia, aí ele começa a visualizar: realmente naquela situação eu vivenciei que de repente a minha colega me esnobou na escola, o meu colega de trabalho entrou dentro da sala e não me cumprimentou, e ali eu peguei aquilo ali como uma grande verdade no meu palco do teatro da vida e peguei como generalizei, sendo que se ele não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Então quando a gente amplia esse pensamento, a gente tem essa percepção de que algumas pessoas, na verdade, não podem gostar de mim. Então a gente faz o quê? A gente recicla aquele pensamento, que era um pensamento que não ajuda, um pensamento de que ninguém gosta de mim, a gente recicla para um outro pensamento de que pode ser que algumas pessoas não gostem de mim. Então quando a gente continua trabalhando e jogando esse holofote nesse palco da vida escuro, a gente pode chegar a uma conclusão de que logo posso aceitar, de que a ideia de que não serei interessante sempre para todas as outras pessoas. Então pode ser de fato, de repente uma colega me esnobou, ela não gosta de mim, um colega do trabalho realmente então não dá para agradar todo mundo. E quando a gente faz esse pensamento, isso daí
pode ser algo da crença de desamor. Mas espera aí, porque um não gostou de você, um não faz com você o retorno que você gostaria, significa que ninguém gosta de você? Olha a sua crença sendo formada e você levando aquilo para a sua vida. Aí de repente, numa situação de trabalho ou numa prova, você não consegue aquele resultado que você tanto almejava. Aí você pensa, sou burro, não sou inteligente. Olha um pensamento que não ajuda aparecendo de novo. Então será que pelo fato de eu não ter conseguido desenvolver aquele trabalho, de eu não ter conseguido tirar uma nota na prova do jeito que eu queria, eu sou realmente burro? Então a gente vai pegar de novo a ideia do palco, que você está jogando o holofote em cima desse pensamento. Sou burro, não sou inteligente. Vamos passear com aquele holofote e olhar em volta nas outras experiências da vida. De repente é um acadêmico que tirou uma nota ruim em uma determinada matéria e ele pensa, pronto, não dou certo para esse curso, sou muito ruim. Quando a gente joga o holofote em volta, a gente convida a pessoa para esticar aquele pensamento e observar. Mas como são as suas outras notas? Como foram as notas dos seus colegas nessa matéria? De repente vamos pegar aí uma matéria difícil, de estatística, de fisiologia, seja o que for, e de repente o aluno tirou uma média 60, um aluno está acostumado a 80, 90, tira uma média 60, e aí ele se pega como, nossa, sou completamente burro porque eu não dei conta daquilo ali. Mas quando a gente amplia aquele pensamento, a gente joga o holofote de luz em volta, por exemplo, como foram as notas dos seus colegas? Ah, a maioria tirou entre 50, 60, teve gente que tirou até 30. Então, peraí, você é realmente burro ou você está vindo com essa crença sua aí, talvez de desvalor, que você está se desmerecendo? Então, quando a gente convida aquela pessoa para ampliar aquele pensamento, esse pensamento que não ajuda, por um pensamento melhor, de repente ela pode concluir que nem sempre conseguimos entender ou saber tudo. Ali ela já começa a balançar aquele pensamento que ela tinha como algo muito rígido, sou burro, não dou conta. Então, dentro do modelo cognitivo, aconteceu um evento, eu tirei uma nota ruim, daí eu penso, sou burro, não sou inteligente, o meu sentimento vai ser ou de tristeza, ou de medo, seja qualquer um sentimento negativo. E o meu comportamento final pode ser até abandonar o curso ou então desestimular com os estudos e não tirar nota boa. Então depende do que a gente pensa, a gente precisa realmente contestar, buscar as evidências. E buscar as evidências que comprovam o nosso pensamento é esse exemplo do jogar o holofote em volta no nosso palco e dar uma olhada ali de quais são as evidências a favor e contra aquele nosso pensamento. Então, de repente, quando a gente vai e questiona isso, não, mas peraí, como é que foram as notas dos outros, como é que você é nas outras matérias? E aí ele vai vendo que não, eu não sou tão burro assim, posso até ter ido mal mesmo nessa matéria, mas tem outras que eu sou boa. Ele é como se ele balançasse aquele pensamento primordial dele ali de que ele é ruim e transformasse para uma ideia de que não entenderei tudo sempre e isso não me faz burro. Então, assim a gente vai conseguindo contestar os pensamentos. Teriam vários outros exemplos que a gente poderia dar aqui. Medo de acidente, medo de morte, esse mundo aí que está um mundo muito violento, perigoso, de repente uma pessoa pode começar a querer se fechar dentro de casa, porque sair na rua é muito perigoso, e pega aquilo como uma crença. A gente precisa olhar, tudo bem, sair de casa é muito perigoso, mas tem situações que a gente pode se prevenir. Então não adianta a gente ficar generalizando tudo, porque isso só vai nos acarretar pensamentos ruins, coisas ruins, situações ruins, atitudes ruins. Tudo isso nos mostra que a gente cria os nossos passos através dos nossos pensamentos. E querendo ou não, a gente acaba sendo o que a gente pensa. Então, lembre-se, nem tudo o que pensamos é verdade. Para você conhecer suas crenças, faça uma lista sobre as suas suposições, sobre as suas regras, sobre o que você pensa em relação à sociedade, em relação a você mesmo, em relação ao dinheiro. E a partir do momento que você tem aquilo ali tudo listado, você vai vendo que isso ali foram crenças que você foi adquirindo. Quando você quer novos resultados, você tem que ter novos pensamentos. E a questão toda está no seu grau de consciência desses seus pensamentos. Então vamos buscar nos entender e saber como a gente está enxergando o outro, enxergando nós mesmos e percebendo o mundo. Será que não são crenças? Porque, volto a dizer,
Nem tudo que a gente pensa é verdade. Um abraço para vocês.